ela chamou um táxi às 2 horas da manhã e foi para o hotel Maryland. Ela havia reservado um quarto. Ela escreveu um bilhete à mão no papel do hotel, tomou uma overdose de comprimidos e foi dormir. A Bob nunca acordou. Isso foi bem no meio de tudo, então a história explodiu. A Bob já havia sido intimada pelo júri de acusação em conjunto com o caso da Adrienne logo antes de tirar sua própria vida. Então toda a evidência que ela poderia ter foi levada com ela. Aparentemente ela fez isso por conta própria, mas as pessoas não acreditavam que ela fez realmente isso. A investigação ficou na responsabilidade do detetive Ted O'Connor, da Homicídios de Chicago. E ele investigou aquilo como homicídio. Ele mandou que o laboratório criminal retirasse a porta do quarto do hotel e levasse para o laboratório criminal para que a seção de marcas e ferramentas checasse as fechaduras para garantir que o quarto não havia sido arrombado. Ele também subiu no telhado, diretamente acima do quarto dela, para ter certeza que não havia marcas de ganchos no telhado. E ele avaliou todas as contingências possíveis. Fizeram até mesmo uma análise de caligrafia na nota e era a letra dela. Não houve violência, portanto não havia sinal de sangue. Não havia nenhum sinal de contenção. Ela não tinha sido amarrada, não havia hematomas, não havia nada. E nada estava fora do lugar. Então, foi declarado que o que aconteceu foi realmente um ato em que ela tirou sua própria vida. O detetive disse que mesmo que ela não tivesse tirado a própria vida, sua vida teria sido destruída, porque ela seria presa e teria que ficar na cadeia por 15 anos. Então, em uma declaração para a imprensa, o Hefner disse que os agentes de narcóticos costumavam lidar com essas leis rígidas sobre substâncias de maneira arbitrária e caprichosa, para obter um testemunho desejável no julgamento. Aí ele disse, confrontada finalmente com uma sentença condicional de 15 anos, a pressão de um longo recurso e o crescente assédio dos promotores do governo e seus agentes fizeram com que uma mulher emocionalmente perturbada fosse levada além do limite e ela tirou sua própria vida. A Mary Nicole, que foi capa da Playboy, disse que foi muito assustador aquilo tudo. Primeiro, todas as vezes que alguém tocava no assunto da Bob com Hefner, ele nunca demonstrou nenhum tipo de emoção. Absolutamente nada. Era como se aquela mulher, que o ajudou por tantos momentos, simplesmente saiu de sua vida e aquilo não causasse nada nele. Algumas pessoas da convivência do Hefner disseram que, ao longo dos anos, toda vez que alguém mencionava Bob, o Hefner nunca demonstrou nenhum sinal de emoção. Absolutamente nada, ele nunca demonstrou nada. Marilyn Cole, que foi capa da Playboy, disse que percebeu que o Hefner estava acabado quando estava carregando o caixão dela. E ela concluiu que a luta da Bob era a luta de todo mundo, a sobrevivência. E ela não conseguiu lidar com aquilo e escolheu não seguir em frente. O Kate Strope ficou devastado. Ele disse que ele e a Bob eram almas gêmeas e que eles eram tão próximos que ele lamenta não ter conseguido ajudá-la e que ele se sente muito culpado e ainda chora por isso. Ele disse que ela nunca se sentiu totalmente feliz ou satisfeita. Sempre teve um lado triste nela. Ela tinha o poder que queria, mas ela não tinha o status que queria ou o pagamento que desejava. A Bob conversou com a advogada sobre as dificuldades das mulheres de subir na vida. Ela estava cercada por executivos homens, mas ela não era uma executiva. Ela era apenas uma secretária executiva. Ela era a pessoa que apoiava e fazia tudo. A advogada diz que, sem dúvida, via a Bob como alguém com dificuldade de chegar em uma posição poderosa por si só. A Bob queria que dessem um título que pudesse definir suas tarefas diárias de forma mais precisa do que simplesmente uma secretária executiva. Mas depois de mais de uma década vivendo na sombra do seu chefe, a Bob nunca conseguiu falar isso para ele. Ela precisava de um aceno monetário, uma segurança no papel de que ela era necessária, mas ela nunca recebeu nada. Ela era feminista, ela queria ser respeitada somente pelas suas conquistas, pelo seu raciocínio. Por outro lado, ela se colocou no mundo em que
toda mulher era um objeto íntimo. Kate disse que havia um conflito no âmago da alma dela. Ela claramente entendia que o mundo em que ela vivia e tinha sucesso, por mais glamouroso que fosse, era um mundo baseado na exploração de outras mulheres. Quando o procurador dos Estados Unidos soube que a Bobby havia tirado a sua vida, ele também viu que o caso contra a Playboy tinha ido pela janela. Não havia mais caso. A investigação encerrou oficialmente na primavera de 75, não muito tempo depois do que houve com ela. Os agentes consideraram que chegaram tarde demais. Pessoas cruciais estavam com advogados, as pistas acabaram e o Hefner era idolatrado por aquelas pessoas e ninguém ia abrir a boca. Isso foi o fim de tudo. A mãe da Adrienne escreveu várias cartas para todas as emissoras e para todos os políticos que conhecia. Ela queria buscar alguém que descobrisse o que realmente aconteceu com a sua filha. Mas ela e sua família nunca receberam nenhuma resposta. Ela só dizia, por favor, se alguém sabe de alguma coisa, fale a verdade. A Sondra Theodore sabia que o Hefner tirava muitas substâncias. E ela começou a descobrir isso quando ele deu a ela a chave da gaveta pela primeira vez. Então, um dia, ele pediu a ela que fosse buscar substâncias ilícitas. Porque tinham 2 irmãos que iam numa casa. Então, Hefner a mandou para essa casa para pegar a substância. E ele disse, aqui está o dinheiro, pega a substância. E era tão fácil para ele que virou normal. A Sondra pegava a substância e levava para ele. E ele trancava tudo a 7 chaves. O Hefner usava a substância e acabou levando a Sondra a usar com ele. E ela foi levada como mula para trazer substâncias ilícitas tantas vezes que chegou a perder a noção. Em um dado momento, uma vez por semana, ela tinha que ir. E todo mundo tinha uma função na casa e tinha que fazer exatamente o que ele queria. E a sensação era que se ele desse uma tarefa a você, era quase uma honra. Ela disse que na época, quando ela pegava a substância para ele, ela se sentia muito grata, ela se sentia importante. Hoje, quando ela para pensar, ela fala, ele tinha 30 anos a mais. Ele mandava uma menina jovem pegar substâncias ilícitas. Isso não era nada para ele, era como se ele estivesse pedindo, vai comprar leite. Ela não tinha noção na época que se ela fosse pega, a vida dela acabaria ali. E ele jamais falaria, isso foi minha culpa. Isso seria um problema da pessoa, como foi com o caso da Bob. Ela disse que teve muita sorte, que nunca foi pega, que os anjos cuidaram dela. E as pessoas que foram pegas sofreram por isso. Depois de muitos anos, ela se perguntou se ela teria se envolvido com substâncias ilícitas se não fosse o sussurro do Hefner na orelha dela. E aí um dia o Hefner disse para Sondra que a Bob ia ser forçada a depor contra ele. E aí ele falou, ela se foi porque não queria ter que depor contra mim. O detetive disse que se a Sondra tivesse dado esse depoimento em 73, 74 ou 75, teria mudado a direção da investigação. Ela teria prestado juramento e feito uma declaração juramentada. Isso teria aberto a possibilidade de acusar diretamente o Hefner. E as pessoas olhariam para o que estava acontecendo com mais atenção, porque existiria uma testemunha viável dessa atividade. Mas o Hefner teve muito sucesso em criar um sistema onde ele conseguia fazer o que quisesse fazer, sem enfrentar qualquer tipo de interferência exterior. Um dia ele olhou e disse, olha, eu sou muito egoísta, eu sou muito focado em mim, e eu acho que todo mundo deveria ser assim também. Inteligência e interesse próprio é pelo bem de todos. E ele diz que a pessoa que passa o tempo todo pensando nos outros não conquista quase nada. A Sondra, a longo prazo, avaliou o quanto tudo aquilo era errado, o quanto ela tinha a falsa interpretação que aquilo era amor, que os riscos que ela corria eram muito altos. A Mick Garcia tinha um documento de isenção de responsabilidade. Esse documento nunca foi mostrado antes porque a Playboy não dava às coelhinhas uma cópia de seus contratos. Porém, a Mick fez anotações de todo o tempo em que trabalhou lá. Ela fez essa pesquisa e documentação por tantos anos e ela disse que é muito difícil mostrar isso a alguém. E que chegou num ponto que, se pudesse, ela dormiria com esses papéis, porque toda essa pesquisa tinha o objetivo de levar o Hefner à justiça. Como diretora de marketing da empresa, ela sentiu uma grande responsabilidade para com as coelhinhas. Ela
identificava tudo que poderia ser feito para aquelas mulheres e suas ambições, as carreiras e o que seria bom para Playboy. Ela acreditava naquilo, porque ela não conhecia o futuro. Ela não sabia as consequências que viriam dali. Quando a Playboy descobriu a Mickey, ela estava competindo pelo prêmio Miss Califórnia no verão de 72. Antes disso, ela queria ser psiquiatra, mas o pai dela disse: olha, então você vai ter que pagar os seus estudos, pois eu não tenho recursos para isso. E foi aí que ela decidiu se tornar modelo. Quando ela entrou no concurso, Marilyn Grabowski, que era editora de fotografia da Costa Oeste na Playboy na época, era uma das juradas. E a Mickey não ganhou a faixa, mas ficou em segundo lugar. Então a Marilyn foi nos bastidores e deu um cartão para Mickey e disse: você deveria ser coelhinha da Playboy. E a Mickey disse a ela: eu nunca tiraria a roupa. A Mickey costumava ir à missa todas as manhãs. Os pais dela eram muito rígidos, ou seja, ela veio de uma criação católica. Mas a Marilyn ofereceu justificativas sólidas. Ou seja, ela disse: escute, você sabe quanto dinheiro essas mulheres ganham? Você consegue imaginar as oportunidades que você teria? Essa é a hora para as mulheres conseguirem se expressar. É nudez, é lindo, e o que fazemos é arte. Essa não é uma oferta desprezível. E a coelhinha do mês se torna um ícone feminino. Então a Mickey disse: o que é que você faz na Playboy? A Marilyn disse em uma entrevista à TV: acredito que uma mulher pode ser tão objetiva quanto um homem nesses assuntos. Além disso, eu consigo ler os pensamentos do Sr. Hefner muito bem. A Marilyn Grabowski era uma mulher em um cargo importante. Lá estava uma mulher considerada incrível porque era muito forte. E muitos pensavam que era uma loucura o poder que ela exercia. Quando ela entrava na sala, todo mundo ficava anestesiado. A Marilyn chegou. Ela era muito poderosa. E quando respondeu a Mickey disse: eu acho que eu quero ser você. E ela olhou para a Mickey de um jeito diferente e disse: vamos seguir. A Mickey acreditava mesmo de todo o coração que faria o bem, porque ela se empenharia. Seu pai lhe disse: empenhe-se, Mickey. Então ela se empenhava. Ela foi a Miss Janeiro em 73 e foi uma das primeiras coelhinhas hispânicas. E ela sentia muito orgulho disso. A Mickey fez um nu frontal, porque ela achava que tinha o direito de fazer. Mas ela foi muito julgada pelas pessoas. Aquele eram os anos 70 e havia a ideia de liberação sobre o corpo e a revolução íntima, e elas se sentiam livres. Naqueles anos, houve um aumento no ataque de feministas radicais que viam a Playboy e o Hefner como inimigo. A Mickey e a sua mãe tiveram uma briga muito feia. E ela ficou tão engajada em questões do movimento feminista e a Mickey representava tudo o que ela considerava nojento, coisas pelas quais elas lutavam. A Lisa Page era coordenadora de publicidade da Playboy e ela diz que na Playboy os grandes opositores eram as feministas. As mulheres queimavam seus sutiãs e havia toda essa ideia de liberação para as mulheres e de mulheres serem iguais aos homens. E elas achavam que o fato de as mulheres tirarem as roupas para posar para especificamente homens que comprariam as revistas era contra o feminismo. Ela ficava muito orgulhosa de ter mulheres posando na revista dizendo: eu tenho o direito de fazer isso, o corpo é meu. A Mickey, que chegou a ser insultada, disse que se sentia feminista também e ela se sentia muito indignada por todas essas feministas não conseguirem ver que ela só estava traçando o seu próprio caminho. Ela diz que se lembra de estar no escritório da Marilyn e ela dizer: Mickey, você é diferente das outras. A Marilyn pegou o telefone e ligou para o Hefner e falou: a Mickey Garcia está aqui na minha frente e ela será a nossa próxima coelhinha do ano. Ela não é boba. E o Hefner respondeu: está bem, ela será a próxima coelhinha do ano. Em uma entrevista, disseram ao Hefner que com certeza ele sabia como escolher as coelhinhas. E ele respondeu assim: bom, digamos que eu tenha mais prática nisso do que a maioria das pessoas, mas na verdade é que eu não escolho a coelhinha do ano sozinho. Os editores da Playboy fazem a seleção final. A Sandra disse que a última análise era o Hefner que fazia. E era ele quem escolhia a coelhinha do ano. E a competição não era justa. As garotas faziam de tudo para ganhar esse favor. E ele sabia que elas fariam. Então ele jogava com isso porque ele tomaria a decisão final.
Se você se tornasse a coelhinha do ano, você teria mais fama, mais dinheiro, mais poder. Quem não queria isso? Então a Mickey, depois que recebeu a promessa de ser a coelhinha do ano, a Marilyn ligou para ela e disse que o Hefner queria conhecê-la. E então ela ficou preocupada. Pediram para que ela fosse até a mansão e ela sempre evitava, mas ela não tinha mais desculpas para dar. Então ela foi com a Marilyn. E ela estava extremamente nervosa porque ela sabia que se ela não dormisse com o Hefner, ela não seria a coelhinha do ano. Essa era a intuição dela, mas ela não tinha certeza. Então ela pensou, bom, se ele me pedir, eu vou dizer não. E lá se vai todo o dinheiro pelo qual eu trabalhei. Parecia uma piada, mas esse era o ponto. A Holly Madison, a namorada do Hefner de 2001 a 2008, contou que logo que ela entrou, parecia que a maioria das mulheres que passavam nos testes para ser coelhinha sentiam que precisavam se envolver intimamente com ele para ser coelhinha do ano. Nem todas dormiram com ele, teve algumas exceções, mas muitas modelos sentiam que precisavam. Havia uma expectativa para elas se envolverem e isso era muito perceptível. A PJ Master disse que para se tornar coelhinha do ano você tinha que fazer muitas loucuras no quarto com Hefner e com os amigos dele. Então elas tinham que disputar a posição. Era época de Natal e o Hefner estava abrindo alguns presentes e a Marilyn disse para Mickey que ela precisaria falar com Hefner naquela hora. E a Mickey sabia o que aquilo significava. E ela disse, eu não vou com ele. Aí a Marilyn disse para ela, eu estou te avisando, é agora ou nunca. Vá falar com ele. A Mickey sabia claramente que teria que implorar para ser a coelhinha do ano e depois disso ser vulnerável. E a Marilyn não falou o que aconteceria ali dentro do quarto, mas a Mickey percebeu, todas as certezas foram confirmadas naquele instante. E ela ficou olhando para o Hefner enquanto ele desembrulhava um presente, era um vibrador enorme, ele tinha um sorriso nos lábios e uma risadinha. Isso azedou a Mickey por dentro. E ela disse não, eu não vou fazer. E a Marilyn disse, está bem então. E foi isso. Elas saíram da mansão e a Marilyn não falou mais nada. E quando chegaram no escritório dela, havia outras mulheres lá. Todas bebiam champanhe e comemoravam. Até que ela fez um brinde à nova coelhinha do ano, a Cindy Wood. Esta foi a primeira lição de negócios que ela aprendeu. A Mickey não afirma que a Cindy dormiu com o Hefner, ela não sabe qual era a relação dela ali com ele, mas ela não gostou de ser jogada para escanteio. Ela disse, eu não vou ser parceira na cama dele, mas ele terá que me respeitar. Então, ela decidiu que seguiria em frente e teria mais poder como executiva para dar as ordens. Então, ela disse que viu essa oportunidade quando a pessoa que estava administrando a Playmode Promotions foi embora. O departamento de marketing gerava uma grande receita para Playboy. O objetivo dela era sair do conforto e ser a melhor representante da Playboy que eles tivessem. Então, qualquer tipo de evento que alguém oferecesse, muitas vezes que queriam a presença de uma coelhinha para atrair clientes, nem todas conseguiriam fazer divulgações da empresa. Mas se você tivesse uma personalidade agradável e fosse capaz de lidar com as pessoas e tirar fotos com os fãs, você ganharia $200 por dia. E a Mickey participou dessas divulgações por 3 anos e meio. E ela era enviada para fazer feiras de carros, visitar veteranos, hospitais, lojas de eletrônicos, o que quer que fosse. Ela fazia de tudo um pouco e ela pensava, legal. Então ela estava tendo essa oportunidade, mas ela sabia que ela queria se tornar chefe e aí sim as coisas ficariam ótimas. Porque ela tinha a ideia que se ela pudesse mostrar algo na entrevista que eles não pudessem rejeitar, talvez ela tivesse uma chance. Então ela recorreu a um grande amigo, Robert Lereth, que começou com os autoramas. E ele disse, presta atenção, se eles te aceitarem como chefe da Playmal Promotions, eu vou transferir todos os meus negócios para lá. Diga isso a eles. E foi o que ela fez. Ela entrou na sala, se sentou e fez a proposta. Ela disse, eu quero ser diretora e não coordenadora. A posição merece esse respeito. Essas mulheres merecem o respeito. Elas são o coração da Playboy e eu sou uma delas. Eu sei quem elas são. Então eles informaram que o cargo era dela. Eles deram a vaga para ela. E ela tinha alcançado o seu objetivo. Ela dizia, eu consegui. Eu serei uma executiva da Playboy. Ela ia ser como a Mary.
Era isso que ela ia fazer. Acontece que quando ela percebeu, ela estava atrás daquelas portas duplas, sentada junto ao balcão da recepção como uma secretária. A mulher que liderava a agência na época falava muito bem: pega todas essas anotações e passa para o caderno. Faça isso, faça aquilo. E ela ia em frente e fazia. Quando ela foi diretora da Playmall Promotions, ela realizou campanhas com a Dorothy, com a Deborah Dumfront e com a Sondra Theodore. E ela estava viajando com as meninas e procurando por candidatas à coelhinha. E ela trabalhava com muitas mulheres, mulheres que queriam trabalhar. Elas adoravam participar das divulgações porque pagavam suas contas. Se as meninas ficassem bem com a Playmall Promotions, elas não teriam problemas no futuro. Bastava cumprir o combinado e isso garantiria novos trabalhos. Foram muitas divulgações, muitos autógrafos e muitos ficavam lisonjeadas das pessoas pedirem o autógrafo delas. Essas coelhinhas ensaiavam antes de todas as entrevistas. O pulo do gato era que eram ensinadas a serem sempre graciosas como uma dama, mas também com o aspecto de uma namorada pronta e disposta, do jeito que lhe quisesse. E elas estariam sempre bem ali. Os homens diziam que não dava para capturar a beleza daquelas mulheres com fotos. E essa era a mensagem. A ideia de moça acessível. A Mickey sentia que havia muita carga naquele ambiente. Então elas tinham que ser cuidadosas nas estradas. Porque muitos esperavam que elas fossem sua coelhinha particular. E algo assim aconteceu com a Mickey. O homem apareceu depois de um longo dia. E ele a acompanhou até a porta e entrou no quarto. Sentou-se na cama dela e começou a tirar a roupa. Aquele homem estava certo de que ela seria sua parceira naquela noite. E aí ela disse: sai daqui! Sai daqui! E aí ele foi para a sacada e ela aproveitou e trancou a porta. E eles estavam no 9º andar. Mas ela estava tão zangada com tudo aquilo que, ao longo desse tempo, todas elas tinham que aturar, que os homens que só queriam tocá-las e fazer coisas com elas, ela disse: as mulheres estavam tentando fazer um trabalho, elas estavam tentando ganhar dinheiro, elas não precisavam desse assédio todo. E foi isso que a incentivou a procurar outro cargo, uma posição para que nenhuma mulher tivesse que aturar esses absurdos. A PJ ficou muito orgulhosa da carreira da Mickey, porque ela foi a primeira diretora mulher da Central de Promoções da Playboy, e uma fissura começava a se abrir, e isso era ótimo. Então ela queria conhecê-la, porque ela achava que elas tinham muito em comum. Mas infelizmente era uma atmosfera dominada por homens, e eles as mantinham separadas. E não as queriam unidas, porque assim não poderiam compartilhar histórias do que realmente acontecia na Playboy. Essa é a carteirinha de quando ela foi coelhinha mãe assistente em Nova York. E ela disse que tinha sonhos de subir a escada corporativa. Ela trabalhava duro para ser promovida, mas esses sonhos e essas aspirações eram difíceis de encarar. Eles disseram que ela tinha uma personalidade fraca, disseram que o nome dela não era bom bastante, não era corporativo bastante, por isso mudaram para PJ e assim ficou. O nome dela anteriormente era Patty John Masten. E parte do motivo dela achar que teria uma oportunidade por ser mulher era por causa da Christy Hefner. E isso parecia ser uma ótima alavanca, porque havia uma mulher numa posição muito alta de poder. E se a Christy estava lá, significava que elas também podiam subir as escadas. A Christy, a filha do Hefner, foi trabalhar para Playboy depois de se formar com grande mérito na Universidade de Brandon. Em 6 anos de treinamento no trabalho, ela foi escalando o organograma de assistente do presidente, a vice-presidente e membro do conselho da Playboy Corporação. Era maravilhoso, aos 30 anos, assistir uma mulher rompendo aquele teto de vidro. O pai da Christy Hefner disse depois que ela estava lá na empresa há 1 ano que se ela não existisse, ele faria um departamento de criação para inventá-la. Para a Playboy, a ascensão da Christy na presidência da empresa representou uma formidável arma de publicidade na contínua batalha da Playboy contra as feministas. A Christy era uma tela em branco, ela oferecia uma nova imagem para a revista que ainda recebia ataques das feministas. Então, vincular o rosto dela à liderança da revista era muito inteligente, e ela era muito inteligente. Em uma entrevista, foi perguntado a Christy como ela justificava
uma revista que não liberta as mulheres, mas as explora. E a Christie respondeu que ela nunca sentiu isso porque nunca pareceu que a foto de uma bela mulher sem roupas fosse a exploração feminina do leitor ou de qualquer outra pessoa que tem alguma participação nisso. Então, para as coelhinhas na época, a Christie ali foi o recomeço de toda a ideia da Playboy. E o Hefner, que disse que a Playboy era muito incompreendida pelos setores relacionados aos movimentos das mulheres, ele acreditava, né, disse ele, que o fato de uma Hefner um dia administrar a organização era uma coisa muito positiva. A Lisa Page nunca gostou do Hefner. Ela achava ele uma piada, mas a Christie estava com elas e ela a admirava muito. E diz que a admira até hoje. Elas diziam que ela tinha muitas ideias maravilhosas sobre o que fazer. E ela fez muito trabalho de caridade, muita filantropia, e isso rendia muita esperança. E como coelhinha mãe em Chicago, a PJ estava animada, porque aquele era o maior clube da Playboy, e tinha cerca de 70 coelhinhas sob sua supervisão. E ela falou, eu tinha aquelas garotas adoráveis, e eu desenvolvi um sistema de mérito para elevá-las para que tivessem a chance de serem promovidas e ganharem dinheiro extra. E a PJ ajudava como se fosse uma babá e também se elas precisassem sair da cidade. E era emocionante enquanto ela tinha expectativas, até que ela sentiu que despencaram um concreto bem na sua cara. Ah, PJ acha que a Christie nunca soube do comportamento dos executivos em relação às mulheres. A Lisa Page contou que um homem da alta gerência ali na sua área tocou na parte de trás de seu corpo com um objeto e então perguntou se ela considerava aquilo um tipo de assédio. E ela disse, isso é algo esperado. A Lisa Loven Barrett disse que trabalhava para um homem que vestia pijama de seda. Então, aquilo automaticamente as colocavam num grau de casualidade que elas nunca experimentariam em qualquer outro ambiente de escritório. Ela disse que não era raro, enquanto estivesse carregando a máquina de Xerox, e alguém chegasse e as apertassem por trás. Ela disse que, mesmo hoje, fica enojada só de lembrar dessas coisas. Mas ela nunca teria dito nada. Ela simplesmente não conseguiria reagir. Quando a Mick foi diretora da Promotions, ela queria mudar o modo como a empresa tratava as mulheres. E ela tentou se certificar de que elas tinham segurança e que pudessem garantir que a empresa tivesse um ambiente apropriado. E ela disse que tinha passado por isso, então ela sabia como era difícil, e ela até mesmo dispensou alguns patrocinadores com esses vieses escancarados. E um grande problema é que a Mick percebeu que aqueles caras se aproximavam e quase faziam o que quisessem, ou às vezes até mesmo faziam, porque na mente deles, eles estavam vivendo as realizações que o Hefner projetou. Então, muitas vezes, constantemente, na verdade, havia situações de perigo. Havia uma determinada feira de carro, já era tarde, e ela ia pegar um voo noturno. E havia um grande grupo de homens no bar do hotel. E ela perguntou, por acaso alguém tem shampoo? E um deles respondeu, e ela o reconheceu, ele era um ator muito popular em uma série de televisão bastante conhecida, e ele havia sido contratado, assim como ela, como uma celebridade, e ela sabia que ele estava ali naquele circuito. Então, ele respondeu, eu te empresto um pouco do meu, e eu levo para você. Em que quarto você está? E ela disse a ele. Aí ele bateu na porta, ela destrancou, e ele entrou com muita força, surpreendendo. Naquele momento, ela foi surpreendida. A situação ali ficou grave. E ela foi até o telefone e disse, eu vou chamar a polícia. E ele disse, olha, você me convidou para entrar no seu quarto. Você usa o logotipo de coelhinho em seu suéter. Em quem você acha que eles vão acreditar? Em mim ou em você? Então, ele fechou a porta.